A literatura, ela vem há muito tempo sendo utilizada nas escolas de medicina, mas nós tivemos uma médica e literata americana, que é a Rita Sharon, que sistematizou esse trabalho da literatura e da arte de uma maneira geral, mas da literatura especificamente, voltada para a formação de médicos, inicialmente, e hoje é utilizada para todos os profissionais de saúde. Que a gente procura estimular os alunos, além do currículo habitual, do currículo normal, de dar alguma coisa a mais, ligado às artes, colocando a medicina uma sensibilidade da humanização, aproveitando as artes, tanto cinema, teatro e principalmente literatura, para os alunos se aproximarem melhor dos seus pacientes de uma maneira diferenciada. Isso hoje se faz em vários lugares do mundo, não somos nós que estamos inventando isso. Então, a literatura é a possibilidade de incertezas, de entrelinhas, né, que a gente fala. Então está aberto para essas entrelinhas. Eu acho que é um pouco isso que a gente traz, né? Um pouco da possibilidade de abertura para as dúvidas e abrir um pouco mão dessas certezas, né, que a gente tem tanto, né? Perguntar porque os homens estão aqui na face da Terra, afirma o biólogo francês Jacques Monod. É como perguntar por que fulano e não Beltrano ganhou na loteria. É o link sobre o ser humano, né? Porque, na verdade, a gente trata com todos os seres humanos, de todos os tipos e todas as formas, e o sofrimento, né? Então, a gente, através da literatura, consegue abordar várias situações que no dia a dia, às vezes, a gente não consegue tratar com os alunos. Algumas situações são muito difíceis de tratar diretamente. E você usando a literatura como mediação, pode ser mais fácil a gente acessar algumas coisas, né? Então é um pouco por aí que a gente faz. A premissa é que a literatura humaniza, a arte humaniza. Então a literatura, os livros, eles abrem a possibilidade de discussão, de sensibilização, de ajudar a aprimorar habilidades de comunicação, a desenvolver habilidades de relacionamento, compaixão, possibilidade de se aproximar da dor do outro, né? Que a gente fala muito hoje em dia em empatia, como se colocar no lugar do outro. Na realidade, a gente não se coloca no lugar do outro, o lugar do outro é dele, da dor dele, mas a gente pode, através da escuta, se aproximar da dor do outro. Então essa questão da incerteza é uma questão também que é importante para o aluno estar aberto, né, a perceber essas incertezas. Então eu acho que a literatura é uma possibilidade. Quando a gente pega os livros de medicina, eles são muito diretos, muito objetivos. E trabalhar com a subjetividade é uma questão que é difícil às vezes para o estudante de uma área tão técnica, né? Então a medicina foi se tornando muito técnica e a gente tem que trazer essa subjetividade de volta, essa possibilidade da dúvida. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C, uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições, enquanto tiver dentes. O médico, ele tem uma tendência a direcionar a conversa e ele escuta o que ele vai direcionando, né? Quando na realidade, se a gente amplia essa escuta, se a gente deixa o paciente discorrer sobre a história dele, a gente vai descobrir muito mais coisas do que inicialmente a doença, né? A gente vai chegar muito mais fácil no diagnóstico, inclusive, né? Então a escuta é que é o fundamental e é justamente uma das habilidades perdidas no dia de hoje, né? E a medicina narrativa é justamente isso, porque a literatura, ela estimula a gente a interpretar, a se identificar com o personagem, né? E na realidade, no final das contas, tudo é história, né? Seja ficcional na literatura ou não, é história que a gente lida, né? Com histórias, com interpretação, com escuta e com a sensibilização daquilo que você me conta.
e acessar situações de morte, luto, adoecimento e questões éticas muito importantes, né? E aí não tem muita resposta às vezes, mas é importante para o aluno de medicina saber que nem tudo tem resposta, que a incerteza, que a dúvida é uma questão pertinente ao aluno de medicina, ao estudante de medicina, ao estudante da área de saúde. Nem tudo tem resposta, não adianta a gente querer ter uma resposta para tudo, não tem. Meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Ele se levantou e eu o vi segurar minha mãe com força e arrastá-la para o café aos gritos, com uma voz rouca que eu nunca tinha ouvido. Fugi para o andar de cima e me joguei na cama com a cabeça no travesseiro. Depois ouvi minha mãe berrar: "Filha, filha!" A voz dela vinha da adega que ficava ao lado do café. Desci correndo as escadas e gritei com toda a força: "Socorro!" Na adega mal iluminada, meu pai agarrava minha mãe pelos ombros ou pelo pescoço. Na outra mão segurava a pequena foice de cortar lenha que ele arrancara do pedaço de madeira no qual ela costumava ficar cravada, no qual. A partir daqui, só consigo me lembrar dos soluços e dos gritos. Em seguida, estamos os três na cozinha de novo. Meu pai sentado perto da janela, minha mãe em pé ao lado do fogão e eu sentada debaixo da escada. Eu não consigo parar de chorar. Os estudantes de medicina, no geral, eles fazem parte de uma classe média e média alta, a maioria. Então tem muitas formas de acesso de experiências que eles não têm. Então a gente traz acesso, por exemplo, da literatura negra, da literatura indígena, da literatura, para eles terem alguma forma de acessar experiências que eles não tenham. Então a literatura pode ser essa forma de acessar experiências que a gente não está tendo pessoalmente. É onde a literatura e a escrita abrem a possibilidade de discussão para a gente trabalhar aspectos relativos à relação médico-paciente, profissional da saúde, paciente, a essa linha humanística, né, de escuta, de interpretação e de ação. Nós temos, por exemplo, o Alienista, do Machado de Assis, que é uma obra consagrada que fala sobre medicina. E a gente tem o Ivan Ilitch, do Tolstói, a gente tem o Chekhov, um autor russo, e temos vários autores que a gente busca influenciar, incentivar, melhor dizendo. Então a gente pede para eles lerem e depois discutimos esses casos já da literatura em relação aos nossos pacientes do dia a dia, né? O nome do livro é Nêmesis, Philip Roth, se passa em Newark, é um romance.